seguinte, Kim, tem um outro projeto no âmbito escolar também que está repercutindo muito, que você quer proibir que sejam divulgadas ali, né, que toquem músicas de cunho sexual nas escolas. A pergunta que eu te faço é como é que vai haver a fiscalização disso? Escolas públicas e privadas, né? Escolas públicas e privadas. O responsável é o diretor da escola. E em havendo qualquer notificação de pais, né, imediatamente a autoridade administrativa pode atuar. Não defendo que tenha nenhum tipo de fiscalização ostensiva especializada para isso, mesmo porque a maior parte de denúncias que a gente recebe nesse sentido vem dos próprios pais, vem da própria comunidade. Deputado, desculpa, mas parece muito surreal a gente colocar uma coisa que, para mim, parece explicitamente uma censura, porque como você vai configurar esse tipo de coisa em uma escola? O que é algo explicitamente sexual? Tem muitas letras, inclusive de clássicos da MPB, que dizem a respeito do amor sexual, e que são clássicos, são coisas culturais. Como que a gente vai garantir que isso não vai se tornar uma censura contra a cultura e contra a arte nas escolas? E colocando isso, inclusive, dentro das quatro paredes de uma escola privada, parece um absurdo do Estado se meter nesse tipo de coisa. Não, na realidade, na nossa Constituição prevê a primazia do interesse da criança e do adolescente, né? Uma escola privada não pode dar acesso a nenhuma criança a algo que possa colocar em risco a sua saúde mental ou que possa comprometer o seu desenvolvimento, né? A escola privada não é um estado privado com as suas leis próprias, né? Existe o interesse e a defesa do direito de qualquer criança e adolescente, que independe do instituto privado da escola e, por vezes, até da própria tutela dos pais, né? Um pai não pode causar uma lesão grave para um filho sob a justificativa de que é o seu filho e ele faz o que bem entender com ele. Daí, sem dúvida nenhuma, tende a haver uma atuação estatal. E em relação à sua preocupação, primeiro ponto, a gente está falando de pornografia explícita. É isso que diz o texto da lei, não é sobre todo conteúdo sexual ou amoroso, nem nada do tipo. E do segundo ponto, eu acredito também na razoabilidade das decisões que vão ser tomadas com base nessa legislação, de não impedir o estudo de nenhuma música que esteja lá por uma razão puramente acadêmica. Não é disso que se trata a legislação. São casos patentes, são casos evidentes, né, de músicas que não têm a menor compatibilidade com o ambiente escolar, que não é que ela está sendo dada dentro da sala de aula, mas muitas vezes tocada no intervalo para uma criança que está no ensino infantil escutar sobre novinha sentando no colo de alguém. Aí você me desculpa, mas não há adequação em relação a isso. Ô, deputado, eu particularmente eu sou absolutamente contra o Estado determinar o que as pessoas devem ouvir ou não. Agora, no caso específico das crianças, eu vejo isso uma ingerência um pouco absurda, porque seria muito mais fácil se fazer um tipo de controle em relação ao fato de uma canção explícita, e eu detesto esse tipo de música. Seria muito mais fácil fazer um tipo de controle do quão essas canções sofrem algum tipo de radiodifusão. Não tem uma classificação etária. Então, pois do que agora você botar na escola gente patrulhando o que a criança deve ouvir ou não. Mas não foi isso que eu disse. O que eu disse logo no começo, não vai ter ninguém patrulhando nada. Foi o que eu deixei claro no começo. São notificações, vai fiscalizar, então? São notificações dos próprios pais, que eles vão fazer para o diretor da escola e o diretor vai tomar as providências necessárias. Não precisa ter um fiscal público lá dentro. Mas, deputado, os pais não é assim, porque hoje não há essa vedação. Me desculpa, essa lei surgiu justamente por causa de reclamações de pais que receberam, que inclusive mandaram vídeos disso acontecendo. Então, assim, eu não estou dizendo que essa legislação precisa ser fiscalizada como um Big Brother, porque nenhuma legislação o é. Eu estou falando que nesse ponto é especificamente da própria comunidade acadêmica, dos próprios pais, que se sentirem, né, incomodados com isso sendo veiculando para suas crianças de maneira inadequada, vão fazer essa notificação. Não vai haver nenhum tipo de criação de estrutura, de burocracia estatal para a implementação dessa legislação. A própria comunidade acadêmica e os próprios pais que se sentirem incomodados vão fazer essa notificação. Diogo, por favor. Eu fico pensando, de um lado,
O deputado diz que não pode deixar coisa de 1.000, 2.000 juízes, no máximo que tem da família, decidirem da sua cabeça sobre a relação entre as pessoas. E, de repente, faz uma lei que transfere a 400.000 diretores de escolas públicas decidirem quais músicas são pornográficas, são ofensivas ou não. Eu fico pensando, então, Rita Lee tem músicas que não poderão ser tocadas? Como é que fica essa decisão? Me parece completamente sem sentido, sem lógica de resolver. Uma lei para todo o país querendo unificar isso, não dá certo. Pode falar, Kim. Olha, para ser muito sincero com você, se a gente estivesse numa sociedade saudável, né, isso seria tão óbvio, mas tão evidente, que nem precisaria de legislação para isso. Mas, infelizmente, está numa sociedade tão doente, tão deficiente, a ponto de músicas pornográficas serem colocadas para crianças. E veja, não há, é falsa a simetria que você coloca sobre a lei em relação à pensão socioafetiva, né, e essa questão dos diretores de escola. Porque a minha preocupação da lei de pensão socioafetiva é, primeiro, a decisão ilegal, sem respaldo em legislação, né? O problema é não ter limite nenhum, baliza nenhuma, desenho legal nenhum para que essas decisões sejam tomadas. Não é Bem, se a desconfiança decisão é em... ilegal, tem que atacar a decisão e não uma Pois nova é, lei para resolver. Não, mas a nova lei ataca a ilegalidade de jurisprudência legal, né? Mesmo porque a jurisprudência não vincula a atividade legislativa. Toda atividade legislativa tem presunção de constitucionalidade, né? E eu digo que é ilegal, né, do sentido de que não há lei positivando aquele entendimento. Mas a jurisprudência, ela pode ser criada em vácuo de legislação e também ter presunção de legalidade, né? Quando eu digo que é ilegal, eu digo que ela não está positivada e que, por isso, há um nível de arbitrariedade em que o juiz, sem nenhuma baliza legal, pode tomar sua decisão. Esse é o meu ponto, que é diferente do outro ponto em que eu crio uma baliza muito objetiva em relação à pornografia explícita para crianças. Essa baliza, na verdade, ela vai ser completamente deturpada, porque os pais vão ficar fazendo denúncias de coisas absolutamente ridículas, tipo, olha, meu filho não pode ser submetido a uma aula onde a escola está colocando o cara para ser o Ney Matogrosso dos secos e molhados. Isso para mim é pornografia, você entende? Essa baliza do que é pornografia... Na cabeça dos pais, dos diretores. Vai da cabeça dos pais, cara. Isso vai gerar todo um processo burocrático, até a escola explicar que secos e molhados não é a mesma coisa que Oruan. Pô, isso é uma burocracia Por que assim, você fica vermelho quando você discorda de Mexeu alguém? com música, mexeu com o resto. Não, eu sou Ele tá vermelho, bravo. tá explodindo aí. Não tô explodindo, não. E não é defeito do ar-condicionado aqui do estúdio, Não, não. é só pra saber, porque eu tô num clima agradável. Eu também nenhum. tô num clima agradável aqui, mas assim, essa baliza moral que as pessoas colocam aqui é uma coisa muito variável. Quem não garante, por exemplo, que uns pais evangélicos não chega e fala, olha, meu filho está sendo submetido a umas músicas aí que não tem nada a ver, que é pornografia, aí você vai ver a música não tem nada de pornografia, isso vai gerar uma confusão. Tudo que é regulado por uma baliza moral generalizada, isso dá errado. Pode responder o Regis, Kim. Todo ordenamento jurídico de qualquer Estado democrático de direito parte de uma baliza moral que existe antes do Estado, né? Então, não caia na ilusão de que a legislação ela é amoral. Existe, tem um doutrinador conservador que é um dos meus preferidos, contemporâneo, que é o Roger Scruton, que ele diz o seguinte: antes da composição, antes da existência de um Estado-nação, existe uma primeira pessoa no plural que precede essas leis e essas normas. Essas leis e essas normas só fazem sentido porque usos e costumes anteriores, baseados na moral dessa população e na cultura dessa população, decidiram fazer um pacto social para transformar isso em legislação. Então, assim, não acho razoável colocar uma baliza moral. Toda legislação é baseada numa baliza moral, inclusive de sociedades diferentes com morais diferentes. Então, assim, me desculpa, eu acho que é um desconhecimento em relação à própria formação, à própria fonte do direito. Vai ficar muito solto, é isso que a gente tá falando. Vai ficar solto. O pai define, o diretor define.
Só O pai vai fazer a pai denúncia denuncia. para a Eu sei, escola mas e a quem escola define isso? define. Quem vai olhar? O Conselho Tutelar vai É olhar? o diretor que Você vai é decidir. contra o Conselho Tutelar, ou quem? Porque a gente sabe que já existe um órgão brasileiro que fiscaliza crianças e adolescentes. Qual que é a sua perspectiva Sim, disso? eu tô dando, E do ECA? tô dando mais um respaldo para o Conselho Tutelar agir.